Fala galera, começando agora o episódio 109 do podcast Filmes Clássicos e a gente traz de volta a filmografia do diretor japonês Kenji Mizoguchi, dando sequência aí na segunda parte, uma série de 3 episódios. E hoje aqui a gente começa aí no ano de 1944, quando Mizoguchi faz Miyamoto Musashi, e a gente se estende até 1952 e termina aqui comentando sobre o filme Oharu, a vida de uma cortesã. Ao longo desse período a gente comenta também 2 outros grandes filmes importantes na carreira do Mizoguchi, que é o Mulheres da Noite, de 1948, e Senhorita Oyu, de 1951. Lembrando que a gente não vai falar aqui de Contos da Lua Vaga, que foi feito em 1953, porque a gente já dedicou um episódio inteiro para ele. Procura na nossa galeria, se você quiser ouvir, é o episódio número 38. Já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br, procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast, basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube e você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter, a gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Então, galera, vamos lá para fazer a parte 2 aí da filmografia do Kenji Mizoguchi. Mais uma vez estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, como sempre, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? E aí, pessoal? Tudo tranquilo. E com a gente aqui está o Rafael Tchubakovic, fala lá de São Paulo, capital. Ele é montador e crítico, não é isso, Rafael? Isso mesmo. Seja bem-vindo aí de volta. Muito obrigado. Isso aí. Legal. Especialista em Mizoguchi e em outros cinemas aí também. Então vamos lá começar aí do ponto que a gente parou, né? O último episódio a gente terminou com A Vingança dos 47 Ronins. Exato. E logo depois ele fez um outro filme, né? Do mesmo tamanho de outros aí da filmografia dele. Mas segue aí, Alexandre. A gente falou até ali 42, né? Que foi a segunda parte da Vingança dos 47 Ronin, o Shushingura. E ainda dentro do período da Segunda Guerra Mundial ele realiza mais alguns filmes, mas como a gente já tinha comentado lá nesse período, não só o Mizoguchi, mas todos os cineastas, o cinema japonês ele estava limitado, ele estava cerceado por uma série de normas que os temas e tudo tinha que estar a serviço da questão política e militar, né, dos interesses nacionalistas, interesses imperialistas. E nessa linha ele faz um filme em 44, né? Lembrando que ele ainda como já desde lá de trás trabalhando principalmente para o Shoshiku, né? Desse período que nós vamos comentar hoje, a maior parte, eu acho que os 8 primeiros até, se eu não me engano, Chama de Meu Amor de 49, todos são feitos ainda para o Shoshiku. E Miyamoto Musashi, então, é o primeiro que a gente comenta hoje, um filme de 44. Bom, para quem não sabe quem é o Miyamoto Musashi, eu acho que dá para dizer que é o modelo do samurai, né? Foi um personagem real que inclusive escreveu diversas obras que passaram a ser os códigos, né, do samurai, o caminho da espada, do Bushido, aquela coisa toda. Não é isso, Rafael? Você que é um estudioso. Eu não sei se eu chego tão longe assim. No futuro eu gostaria de ser reconhecido como especialista. Vamos ver se eu chego até lá.
Mas o Miyamoto Musashi, ele não necessariamente codifica o Bushido, né? Na verdade, é bem interessante essa parte da história do Japão, porque a priori o Bushido ele nunca foi codificado como tal, né? Alguns imperadores ou alguns shoguns se voltaram para comentar ele e escrever um pouco sobre ele, às vezes ponderar sobre ele, mas não existe nenhum códice formal sobre isso. O que o Musashi escreve, o livro dos Cinco Anéis, que inclusive foi traduzido acho que para praticamente todos os idiomas, ele é mais sobre a filosofia da espada, né? Como ele entende a arte da espada, né? O seu Kenjutsu, e nesse sentido também exprime um modelo como uma filosofia de vida. E aí talvez nesse sentido sim, ele esteja bem diretamente relacionado ao entendimento que a gente possa ter do Bushido. Certo. Não sei se chega a ser como a história real da vingança dos 47 Ronins, que chegou a ter perto aí de 100 versões para o cinema, mas o Miyamoto Musashi com certeza tem várias outras também. Tem muita sendo coisa. Que a mais conhecida delas, eu acho que é a trilogia do Inagaki, né, de 54, 55, 56. Com Toshiro Mifune. Isso, né? Que eu acho que inclusive ajudou muito a amarrar essa imagem do Mifune como aos papéis de samurai, né, o que depois seria ainda mais consagrado lá com Yojimbo e tal. Mas a versão do Musashi é bastante acanhada, né? Lembrando que nessa época, além das restrições temáticas e tudo mais, também tinham restrições orçamentárias mesmo e questões logísticas. Então, nessa época vigorava um regulamento que os filmes deveriam ter no máximo 1 hora, e não é por outra razão que o Miyamoto Musashi tem perto de 50 minutos apenas, né? E dá para dizer que é uma exceção até na filmografia dele, né? Porque para quem lembra que no primeiro episódio a gente falou que um filme como A Vingança dos 47 Ronin, um filme de mais de 3 horas, né? Eu não lembro agora exatamente, mas um filme bem longo e tinha praticamente nenhuma cena de ação, né? Praticamente nenhuma cena de espada. No Miyamoto Musashi é uma exceção a essa regra, né? Porque o Mizoguchi ele declarava que ele não curtia muito pelo menos nesse período, essas cenas de ação, né? Mas nesse Miyamoto Musashi ficaria bastante esquisito sem isso, né? Iria esvaziar completamente. Não tinha muito como fugir, mas né? Um filme de propaganda, não chega a ser relevante dentro da obra dele. Eu não tinha visto, vi para preparar para esse episódio, eu até gostei, assim, achei um entretenimento razoável, assim, mas realmente não, por mim a gente não perde muito tempo com ele, né? Podemos seguir, a menos que vocês tenham alguma coisa a mais para comentar, né? Eu diria só que ele é um recorte bastante curioso da história, porque justamente como apontou-se anteriormente, a trilogia do Inagaki, ela é mais curta em relação a outras adaptações, que normalmente são de 5 filmes, né, 4 filmes. Aí, por exemplo, se a gente for comparar com a versão do Tomu Uchida, que tem 5 e segue um pouco mais já o que se considera toda a narrativa que se sabe da vida dele e tudo mais, ela é bem mais segmentada, e essa versão do Mizoguchi, ela justamente começa praticamente pelo fim. E aí, em alguns livros, se você observa algumas pontuações que os críticos fazem sobre esse livro, sobre esse filme, eles comentam que o filme, na verdade, deveria ser o primeiro de um ciclo de 5. Eu acho isso pouco provável, porque praticamente não teria história ali, né? Normalmente, esse ciclo de 5 filmes, eles terminam justamente no confronto contra o Sasaki. E esse filme, ele acaba no confronto do Sasaki. Inclusive, ele engolfa aí um recorte de tempo bem longo e insere diversas elipses neles, pulando rapidamente, né? Ele quase... ele praticamente começa no fim do segundo filme da trilogia do Inagaki e termina no fim do terceiro, de uma forma bastante acelerada. E também acho curioso, e aí talvez esteja associado às necessidades de discurso militarista e às condições de produção a qual o Mizoguchi estava sujeito, mas é uma retratação muito vilanesca do Sasaki, assim, né? É difícil a gente encontrar alguma contradição ou alguma profundidade nesse personagem. Ele acaba sendo um antagonista bastante vazio, o que é extremamente incomum ao longo da obra do Mizoguchi, esse tipo de personagem plano. Isso, verdade. E uma coisa que lembrei agora de comentar é que, pelo visto, também tinha todo um interesse aí em trazer até as personagens femininas, né, para a espada, né, nesse filme. Inclusive no próximo também, e né? No próximo mais ainda, mas nesse nós temos aí
esse duelo do filme, ele é motivado por uma vingança pessoal de dois irmãos, um irmão e uma irmã cujo pai foi morto e tal. E a moça é justamente aqui no Itanaka, né, que a gente vai falar bastante dela hoje. Sempre e esse é o terceiro filme que ela faz com o Mizoguchi. Começou lá com A Mulher de Osaka, filme perdido, depois Os Três Danjuros, filme perdido também. Então esse, na verdade, é o primeiro trabalho que a gente consegue ver, né, da Kinu Itanaka para o Mizoguchi. Ela que já era famosíssima nos anos 30, chegou inclusive a ter filmes que tinham o nome dela no título, né, como a gente pode lembrar aí talvez de estrelas do cinema americano e tal, para atrair público mesmo, né? Então, e ela é a irmã que busca vingança, aprende a espada com o Miyamoto Musashi, vai atrás do Musashi para ele ensinar aos irmãos, a ela e o irmão, né, a manejar a espada para conseguir a vingança, e acaba que ele assume essa vingança, né? E no filme seguinte você estava falando, né? Espada Bijomaru. Bijomaru, esse eu vi. Esse saiu em 45. Esse é um filme que eu gosto bastante. Eu gostei bastante da primeira vez que vi. Revi agora para o episódio. E Mizoguchi conta que foi um filme feito toque de caixa, né? Como a gente já falou, aquela escassez de recursos e tal. Em 20 dias foi filmado. Outro filme curtinho também, né? 65 minutos. Isso, ali perto de 1 hora. Mas uma boa história. A gente tem a volta aí da Isuzu Yamada, né, para trabalhar com ele. Ela que tinha estado já em alguns filmes dele, inclusive aqueles 2 filmes importantíssimos de 36 que a gente falou no primeiro episódio, As Irmãs de Gion e LG de Osaka. Ela está aí no Espada Bijomaru como uma espadachim. Tem algumas cenas que eu acho que são bem marcantes nesse filme, que eu gosto bastante, quando eles forjam incessantemente aquela espada e aquele duelo final, né, que é um plano daqueles Mizoguchianos, né, que a gente conhece, um plano longo, um plano com traveling, e no final uma panorâmica. Acho bem interessante. E essa era uma característica dele. Se ele relutou até então a mostrar muita cena de luta de espada, né, quando ele mostra, ele se esmera para fazer um plano contínuo, né, para não ter a interrupção da ação. Já era assim no Miyamoto, e aí mais ainda nessa cena, acho que é praticamente a cena final do Espada Bijomaru, né? O que vocês falam dele aí? Eu gostei também. Até essa cena final aí é um duelo com vários, né? Várias pessoas, e que é muito bem filmado também, assim. Eu acho, só que, não sei, essa restrição de filme curto, de 1 hora aproximadamente, acho que em alguns momentos ali parece que falta tempo para desenvolver algumas coisas, entendeu? Mas gostei do filme, assim. Também não sei se colocaria ele entre os melhores, mas certamente é um filme que vale ver, assim. Eu acho ele mais bem sucedido que o Musashi, especialmente porque ele tem uma linha narrativa bem mais coerente, né? Enquanto o Musashi ele tem que lidar com um monte de pequenos eventos, quase uma tabela ali, um checklist de eventos que tem que corresponder à vida do Musashi, precisa dar uma corrida. O Espada Bijomaru ele já parece mais coerente porque ele é mais fechado num plot único, tem algumas pontuações bastante precisas, e eu concordo que tem algumas sequências realmente bastante interessantes, especialmente a sequência da forja, que a gente vê alguns recursos de linguagem, inclusive de montagem, de sobreposição, que não são comuns no resto da obra do Mizoguchi. Mas ainda me parece um filme consideravelmente desigual. É um filme que parece... O Mizoguchi está desconfortável nesse modelo de produção, nessa necessidade de expressar um discurso que não é o dele. Ele está um pouco distante das referências dele, que são sempre literárias, né? Ele tem alguns autores fetiches. Ele costumava alternar também, né? O que faz às vezes outros diretores que dependem muito de estúdio, né? Então o cara faz um filme dele próprio, faz um filme pro estúdio, né? Não sei se era o caso aqui. Não nessa época, né? Nessa época eu acho que infelizmente todos eram... Não, eu digo não que não seja produzido por um grande estúdio nem nada. Sim, não, mas assim, ele conseguia impor a vontade dele, né? O que ele queria fazer, a história que ele queria contar. Olha, ele chega a dizer numa entrevista para
famosa revista Kinema Junto, que ele fez esse filme como pretexto para não se alistar, porque no final da guerra praticamente todo mundo em torno dele estava se alistando, e ele escapou sob esse pretexto de filmar, né? Esse gênero de película que ele do qual ele não se agradava muito, mas foi o que ele conseguiu. Ele chega a dizer assim: conseguimos nos virar bem desse jeito, eu e o Yasujiro Ozu. Praticamente todo mundo nessa época, quem não estava na guerra, estava fazendo filme, porque se você não estivesse no estúdio, você provavelmente estava sendo recrutado até para ser unidade de cinema de guerra, né? Ir lá registrar as coisas do front, trazer de volta. Apesar de que isso já se perdia um pouco na Segunda Guerra. Foi o caso do Ozu, se eu não me engano, né? Porque o Ozu chegou aí para uma das ilhas do Pacífico lá um bom tempo, não lembro exatamente para onde. Ele não foi propriamente para o front, mas eu acho que ele foi filmar em alguma das ilhas do Pacífico. Tanto que ele ficou, acho que ali uns 5 anos sem filmar, de 42 a 47, alguma coisa assim. Quanto à ideia de fazer filmes para o estúdio, depois fazer filmes pessoais, eu acho que tem uma negociação dentro do estúdio. Às vezes eles fazem um filme um pouco mais ousado dentro de uma proposta que de primeira talvez não fosse aceita de imediato, e em um outro momento ele faz um filme um pouco mais comercial, com uma chamada um pouco mais apelativa, para ir estabilizando, né? Tentando se tocar os projetos que ele quer, mas ao mesmo tempo ter um retorno financeiro, porque a gente sabe que, especialmente no Japão, essa ideia de ter um respaldo em termos de produção é muito forte, né? Uma vez que o diretor não está recebendo atenção ou respaldo crítico e financeiro esperado, ele é cortado. Eu falo isso porque eu lembro da história do 47 Ronin, que era um filme que ele dizia que tinha sido encomendado, né? Que ele não necessariamente tinha todo esse interesse de fazer, não era uma história que ele perseguiu, né? É por isso que eu... Sim. Lembrando que esse filme, o protagonista masculino é interpretado pelo Shotaro Hanayagi, que a gente lembra lá do Crisântemos Tardios, né? O ator que contracena com que faz o ator, né? Que se apaixona pela empregada, aquela coisa toda. A gente lembra dele, ele está aí fazendo par com a Isuzu Yamada. Ainda em 45 sai a Canção da Vitória, esse mais propagandista de todos, a meu ver. Também não tinha visto esse filme, vi por episódio. Uma história de soldados no front que, entre aspas, viajam por alguns instantes, relembrando das suas vidas pré-guerra, né? E lembram então acaba virando um filme de episódio, porque aí são praticamente 10, 12 partes, segmentos meio desconexos, né? De cada um dos soldados que estavam ali no grupo, mas todos nessa linha, né? De que conectados ao militarismo e com transmitindo algum otimismo, né? Para o povo japonês que nessa altura da guerra estava já batendo desespero, né? Próximo da derrota, né? Em 45. Interessante é que foi uma produção que teve presença de vários atores, vários rostos famosos, né? Da época, em papéis pequenos, né? Como, por exemplo, a Kinui Tanaka está no filme, e outros, se eu não me engano, o Sou Yamamura também. Agora eu não lembro exatamente. Não, eu confundi, né? O Ken Uehara, né? Que era um ator também de muito prestígio já nessa época. E vários outros. Na verdade, não é um trabalho só do Mizoguchi, foram 7 diretores que trabalharam nesse filme, né? Então, mas não é um filme relevante, também não teria mais muito o que comentar dele, né? Não sei, vocês chegaram a ver, se conhecem esse filme. A Rafael, acredito que sim. A Rafael passou a régua já, né? Já sim. No Mizoguchi. Eu não vi também não. Eu acho um filme bastante irregular, justamente porque acho que tem esse aspecto de vários diretores trabalhando ao mesmo tempo, se cada um dirigiu um trechinho e depois somou, né? Inclusive tem alguns diretores de bastante renome, como o Makino e o Hiroshi Shimizu, que estão lá.
Mas é um filme que eu acho que vale mais a curiosidade de ver as sequências, o uso de algumas sequências que são documentais ali, né, do fim da guerra, inclusive algumas são até bem impactantes. Mas é um filme difícil, inclusive em termos de discurso, tem um momento que tem um endosso à lógica do kamikaze que eu acho difícil, assim, é bem controverso. É. O Shimizu, que para quem não sabe, era um diretor já também da época do cinema mudo, e foi casado com a Kinuyo Tanaka, né? Ele foi praticamente o cara que alavancou o início dela como atriz. E interessante que eles foram casados por menos de um ano e ela continuou depois fazendo filmes para ele. Naturalmente, ele está aí entre esses 7 diretores junto com Mizoguchi também. No ano seguinte, 46, a gente tem mais 2 filmes do Mizoguchi, né? Tem A Vitória das Mulheres, e aí lembrando que começam os filmes sob uma outra, um outro tipo de censura, né? A gente não tinha mais a censura interna japonesa do governo imperialista, né? Que procurava reforçar os ideais de resiliência e de esperança na vitória, né? E sim a ocupação americana, né? E com isso também um outro tipo de censura, em alguns aspectos talvez até pior, né? Então, por exemplo, no primeiro momento, se eu não me engano, Jidaigeks não eram permitidos, né? Nenhum tipo de filme que endossasse qualquer elemento, não necessariamente conservador, mas que tivesse a ver com uma tradição japonesa ou dessa ideia de honra, de servidão, de vassalagem medieval que era utilizada, ou feudal no caso, que era utilizada durante o governo imperial militar, estava praticamente banida. E isso para o Mizoguchi é um problema porque ele gosta de fazer Jidaigeki. Mas o Tamaro foi o primeiro, né, que eles liberaram, né? Mas o primeiro Tamaro filme japonês. Foi. O Tamaro foi o primeiro filme japonês, inclusive o primeiro filme, eu acho mais importante, mas o Tamaro, ele diria que tem muito pouco dessa questão, ele é um pouco mais amplo, o espectro assim, de temas e tudo mais. Ele é um filme, inclusive, que se aproveitou de algo que em outro momento estaria mais censurado, aquela questão de erotismo, né, e de insinuações até mais picantes. Essa passou a ser mais liberada, não tinha esse tipo de cerceamento todo, pelo menos a partir de 46. Mas antes disso ele faz A Vitória das Mulheres, né, que é um filme se passa no Japão contemporâneo ali do pós-guerra, né, mas é um filme que tem como um intuito claro a celebração da democracia, né? Quase infantil até, a meu ver, né? Para mim é muito banal na maneira como ele mostra a democracia, como se fosse uma coisa nova, maravilhosa, que o japonês precisava conhecer, é meio didático na questão. O tipo de tema que os americanos queriam, né? Exatamente. Fosse abordado. E ao mesmo tempo, além de democracia mais ampla, uma coisa mais específica que é a emancipação feminina, né? Tem a personagem da Kinuyo Tanaka como uma advogada, né? que ela é meio que forçada durante o filme pelo cunhado dela, que é um advogado renomado, é procurador, e foi quem alavancou a carreira dela, ou a possibilidade dela estudar. E ele tenta, de alguma maneira, limitar, né, o trabalho dela, e ela peita isso e segue as suas próprias ideias, né? Mais liberais e seriam mais, como é que eu vou dizer, mais humanas e menos formalistas, menos a letra fria da lei, como o procurador que representa ali o Japão mais tradicional e mais preso às tradições tenta impor a ela. Inclusive alguns textos que eu li sobre esse filme e outros, eles linkam A Vitória das Mulheres, se eu não me engano, o Amor de Sumako e Chama de Meu Amor de 49 como uma trilogia da libertação feminina, né? Aqui é
advogada, no Sumako seria a atriz Sumako, e no Chama de Meu Amor uma revolucionária, inclusive uma personagem baseada numa personagem real da era Meiji. Mas até antes, outro dia, quando andei conversando com o Rafael também em off, aí, ele já também demonstrava um certo descontentamento com as fontes temáticas, as fontes literárias aí dessa época, né? Eu acho que não necessariamente o problema seja a fonte, mas eu entendo como um momento em que o roteiro ele tá algumas, não necessariamente umas dificuldades, mas ele tá numa outra posição que não é exatamente a que o Mizoguchi mais gosta. Ele não tá necessariamente num espaço de tanto conforto assim. É um lugar onde algumas tramas elas parecem menos interessantes ou menos propositivas do que foi nesse cinema antes dos anos 40 para o Mizoguchi. Porém, tem algumas outras coisas muito boas. É interessante pensar na Vitória das Mulheres também, que ele é o roteiro do Kogo Noda, né, que era o roteirista do Ozu, e também traz a assinatura do Kaneto Shindo, né, que era um escritor bastante prolífico nessa época. O cara fazia absolutamente tudo, depois virou um diretor excepcional também. Que vai ser o mesmo caso de um outro filme que ele vai fazer um pouquinho depois, a gente fala um pouquinho depois dele também. Essa mesma dupla vai se repetir, né, o Kogo Noda e o Kaneto Shindo no roteiro para uma direção do Mizoguchi. Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Ele pontua muito fortemente esse discurso e essa inflexão que eles estão procurando agora no novo governo, né? Lembrando que a passagem de 45 para 46 ela não marca só essa mudança de censura em termos mais pragmáticos para o cinema, mas também a mudança do Império Japonês para o Estado do Japão, ainda dentro do mesmo período que é o Showa. Então é uma mudança política e estrutural em termos de sociedade muito forte. Assim, para o Japão é bastante impactante esse momento. Tanto que aos poucos vão voltar a surgir algumas manifestações, algumas greves, alguns momentos bastante intensos. E fica bem evidente na figura do Kono esse conservadorismo a ser combatido, né? Essa figura que era dos ideais japoneses do momento de guerra e encorpados na personagem da Kinuyo Tanaka, né? A Hosokawa, tá todas essas ideias que eles de uma certa forma associam a esse novo jugo americano, que pra gente tem um ar muito progressista, assim, parece tudo muito bom. Mas você vê que mesmo isso trabalhado dentro do texto, ele tem um tom um pouco esquisito, assim, não é só o didatismo. Parece com uma coisa. Os personagens não necessariamente acreditam 100% que é dessa forma como está sendo mostrado, né? A questão não é questionar se isso é ou não correto, porque pra gente, pra nós ocidentais, nesse momento parece perfeitamente progressista, parece ótimo, né? Parece um filme super de esquerda, assim, super ótimo. Mas ali naquele contexto ele tem um sabor um pouco esquisito para a realização japonesa em si. Ele me lembrou bastante o Juventude Sem Arrependimento, do Kurosawa, que, se eu não me engano, é do mesmo ano, de 46 também. Parece que os dois estavam sendo muito... os dois filmes são muito similares nessa imaturidade, assim, de querer trazer a questão da democracia, nova democracia, querer ir muito direto nisso, né? Impregna o filme de uma maneira muito forte e tira um pouco a naturalidade, a meu ver, assim. Sim, acho que é muito direto, exatamente, é muito direto e muito didático, o que é um procedimento já bastante padrão na indústria americana, que é justamente quando a gente passa para um filme de respaldo, né, de mais significação japonesa, principalmente de um diretor que a gente veio acompanhando de uma grande qualidade como Mizoguchi, causa um estranhamento. Teve um fato, uma trivia aí nesse filme. Durante as filmagens, a atriz que faz a irmã da Kinuyo Tanaka, Michiko Kuvano, inclusive, a personagem chama-se Michiko também. Ela faleceu no set, cara, durante as filmagens isso aí tá num dos textos aí, essa informação. Nesse mesmo ano, seguindo aí, ele faz o que eu considero um ótimo filme, assim, eu gosto bastante, revi para esse episódio, o Tamaru. Não sei como pronunciar corretamente, se é o Tamaru, o Tamarô. O Tamaru e Suas 5 Mulheres. Eu acho um título que induz ao erro, né? Porque a pessoa acha que o cara é casado com 5 mulheres e não é isso. Né?
Concordam? Eu acho que em um outro relançamento que ele teve aqui no Brasil, tava As Mulheres ao Redor de Utamaro. Isso, em Já inglês, ficou né? melhor. O título em inglês é Five Women Around Utamaro, né? Então ele já dá um pouquinho melhor, porque elas estão ao redor, né? Elas orbitam a história dele, né? Lembrando que o filme é baseado num personagem real, né? Que era o Kitagawa Utamaro, um pintor, né? Do, do estilo de pintura ukiyo, no século, se não me engano, no século XVIII, famoso no século XVIII, né? E ele pintava mulheres, né? E as modelos, ele encontrava essas modelos nos bordéis, né? Nas casas de prostituição mesmo. Então, esse é o universo que ele transita, né? Ele seria o boêmio da época, entre as tavernas e os bordéis, se metendo em confusões e também sendo, de alguma forma, Mizoguchi, talvez, né? cerceado. E sendo cerceado, né? Então, isso aí o Yoshikata Yoda, como se a gente precisasse dessa explicação, porque para quem conhece a biografia do Mizoguchi e vê o filme, fica bem claro ali que tem um traço muito autobiográfico, apesar, claro, de a gente estar falando de um personagem que existiu, mas mesmo assim se busca aí uma relação. O Yoda diz que era inconsciente essa relação, pode até ser, mas poxa, a gente tem uma relação de afinidade, não com a história de vida do cara. A gente tem um personagem artista, né, que vive nesse universo, né, da bebida e das mulheres, e que também passa por censuras, né, como ele chega a ficar algemado, né, ou com as mãos amarradas durante 50 dias no filme, né, proibido de pintar, porque ele foi pintar lá uma das concubinas de um lorde, né, de um daimyo. Então, por isso ele acaba com essa condenação. E tem aí talvez uma das imagens mais famosas desse filme, que é uma dessas mulheres que tem que tem uma tatuagem nas costas, e essa tatuagem é desenhada, o modelo para tatuagem, pelo Utamaro, né, para depois o tatuador fazer essa tatuagem. Isso aí o Yoda até fala, né, simboliza ainda mais isso, né, porque é como se são artistas que fizeram a sua fama um pouco nas costas das mulheres, né? Ao custo e nas costas das mulheres. Como a gente sabe, né, boa parte da filmografia do Mizoguchi tem a temática principal feminina, né? As mulheres, o seu sofrimento, as suas limitações, né? E isso acho que vai, inclusive, crescendo daqui para diante, né, dentro da filmografia dele. Sim, é verdade. É interessante também que esse, como a gente tinha comentado anteriormente, é um filme de Jidaigeki, né? Se passa no período antes da restauração Meiji. E ele é baseado justamente no Kanji Kunieda, que é um escritor japonês por ser famoso por ir contra, né, os ditames do regime Tokugawa. Aí justamente ele escreve sobre Utamaro, que é considerado esse pintor revolucionário que ia justamente contra uma certa rigidez do estilo pictórico, né? Ele é bastante avesso ao regime Tokugawa, então parece bastante adequado aí ao projeto de discurso de interesse das forças de ocupação, e então eles permitem que esse Jidaigeki aconteça. E aí, com certeza, eu acho que tem bastante da figura do Mizoguchi, e inclusive isso acaba em algum momento criando uma certa instabilidade para a retratação desse personagem. Porque parece em alguns momentos um pouquinho o Mizoguchi preocupado em fazer uma boa adaptação histórica, que ao mesmo tempo corresponda ao ideal que a imagem que ele tem desse personagem em termos históricos, né, dentro da sua historiografia, mas ao mesmo tempo ele precisa responder a uma expectativa que vem da censura, do controle de produção, e isso tudo calcado num texto do Yoda que está falando quase que o tempo inteiro do próprio Mizoguchi. Então a gente tem essas três forças trabalhando ao mesmo tempo, não só no texto, mas na representação do personagem, que acaba criando, né, em alguns momentos uma desmorfia dele que acaba em alguns momentos sendo produtiva, outros nem tanto. Mas o filme no final eu acho também
bastante interessante que ele acaba sendo mais sobre as outras personagens do que necessariamente sobre o Utamaru. Isso, exatamente. Ele, inclusive, ele é apresentado pra gente por meio do Seinosuke, né, que vai comprar uma pintura e aí vê a assinatura dele, fica bravo com o comentário que ele faz, que considera ofensivo, antes de ser apresentado esse personagem. Então é quase como uma visão, no começo, as primeiras 2 metades do filme ser uma visão externa desse personagem, depois é que a gente vai ter mais contato com a subjetividade dele. Você viu agora, né, Fred? Você não conhecia esse filme, né? Não conhecia, não. Eu comecei a vê-lo, mas ainda não consegui acabar. Falando bem sinceramente. Vi essa cena da pintura nas costas. Você parou ali na 2ª ou 3ª mulher, por enquanto? Faltam 2. 47 chegou, então, e aí ele faz o amor da atriz Sumako, né, o Joyu Sumako no Koi. Já vi com outros títulos também, apenas O Amor de Sumako, enfim. Quando a gente começa a ler sobre cinema japonês, sobre a cultura japonesa como um todo, eles têm uma expressão para tudo, né? Para tudo tem uma expressão, um nome próprio. Então esse filme ele está centrado no Shinjeki, né, que é o teatro à moda europeia, e tem um grupo de teatro revolucionário, né, que quer fazer adaptações de Shingeki, e para isso precisa de uma atriz para, mais especificamente no início do filme, encenar a Casa de Bonecas do Ibsen, né? Então precisa de uma atriz para interpretar a personagem principal, né? E daí é baseado também numa atriz real, que foi a Sumako Matsui, que foi considerada a primeira atriz de teatro moderno no Japão, né? E essa personagem ela é interpretada, claro, pela Kinui Tanaka, né? Que acaba tendo um romance com o diretor, né? que é a Scala, né? Eu vejo esse filme, é engraçado, quando estava vendo esse filme eu lembrei de 2 filmes. Não sei se isso acontece com vocês, mas a gente fica traçando paralelos assim. Um que foi com o próprio Crisântemos Tardios, de alguma maneira, né? Um pouco invertido, né? E a gente tem a atriz, e o outro foi o Boulevard do Crime, não sei porquê, mas um romance acontecendo dentro do ambiente teatral e tal. E o cara chega a largar a família, essa coisa toda, algo totalmente incomum, né? Vocês conhecem o filme? Chegou a ver, Fred? Não, né? Não vi. Você gosta do filme, Rafael? Eu acho um filme bem... Eu gosto bastante, assim, na verdade. Eu acho legal que ele trabalha com o Shingeki, né? Que ele é bem... O Shingeki, como movimento, ele é bastante importante nos primeiros anos do cinema japonês, porque como a gente aprende quando a gente estuda o cinema japonês desde o início do cinema silencioso, é que toda vez que acontece uma modificação no teatro japonês, muda tudo no cinema. Então a chegada do Shingeki ela é bastante sísmica para os procedimentos de linguagem no cinema, então ele é bastante importante. O filme do Mizoguchi ele é baseado numa peça, né, do Hideo Nagata, então em alguns momentos a gente pode ver que o Mizoguchi está quase trabalhando com uma metalinguagem, assim, o filme em alguns momentos parece que está comentando a si mesmo, mas eu acho que a escolha mais radical do Mizoguchi aqui, e talvez seja um dos que causou preocupação no Yoda, que ele comenta, o Yoda não curte tanto assim o filme, é que a peça ela é bem focada na figura do Hogetsu Shimamura, né, que é esse cara que é considerado a peça basilar para que o Shingeki florescesse no Japão, mas o Mizoguchi ele desloca um pouco a atenção, até através pelo tempo de tela que tem aqui no Yu Tanaka, para Sumako, né, posicionando ela como o elemento fundamental desse surgimento, ou seja, se o Shimamura não tivesse existido, talvez ainda na figura da Sumako, né, concatenado nessa atriz, o Shingeki ainda tivesse força suficiente para ser o que ele foi. E esse deslocamento eu acho bastante interessante, tem uma vitalidade muito grande e concordo bastante com a comparação com Crisântemos Tardios, alguns procedimentos são similares, inclusive a gente estava comentando no primeiro episódio que a gente tinha alguma dificuldade em absorver algumas coisas do Crisântemos Tardios justamente por ele dialogar com o Kabuki, né? A gente não sabe, diferente dos espectadores tanto do filme quanto da peça diegética no filme, as qualidades daquele ator, se ele está indo bem, se ele está indo mal.
o Mizoguchi, de uma certa forma, ele não lhe corrige, mas ele toma uma opção mais didática, e talvez aqui por estar falando de Shingeki, que é mais voltado a um cenário europeu do que japonês em termos culturais, que na primeira vez que está sendo apresentada a peça, né, que eles estão ensaiando, tá mostrando a casa de bonecas, ele dá um close na plateia e a própria plateia comenta a atuação da atriz e fala, nossa, que atriz maravilhosa, né, como ela vai bem. Então a plateia, nesse momento, ela dá o tom pra gente, como espectador, saber que ela tá indo bem, coisa que não acontece no Crisântemos Tardios. Então tem um direcionamento que funciona um pouco melhor. E também, essa virada de 46 para 47 é um momento bastante fulcral, principalmente para os críticos que vão trabalhar com a obra do Mizoguchi, que, por exemplo, o Noel Birch enxerga o Tamaro como um momento em que o Mizoguchi começa a ficar muito fascinado com os códigos de linguagem ocidentais e vai perdendo as características mais fortes do seu cinema que estavam ali no 47 Ronins para trás. Por outro lado, outros críticos vão colocar que justamente a atriz, o Amor da Atriz Sumako, que a gente está conversando, é um filme onde vai ter um forte destaque para o estilo do Mizoguchi mais tradicional, apesar de que isso talvez se perca daqui em diante. Seja o último filme, né, com um arsenal linguístico, algumas proposições bastante específicas do Mizoguchi quanto aos planos, ao posicionamento de câmera, a marcação dos atores com um determinado tipo de profundidade. Que vai parece ficar que mais fraco. Aquela obsessão dele, né, que estava no auge ali em 39 até 41, parece que já não está tão forte, né? Não vemos planos assim memoráveis pelo seu tamanho, né, como a gente lembra de alguns lá do Crisântemos Tardios ou do 47 Ronin. Mas ainda existem alguns, né, mas não tão longos assim. Mas já tem muitos cortes e tudo mais, né? E eu acho que isso vai mudar realmente muito a partir do filme seguinte, né? Agora, desse filme, o que tem de interessante também é que no mesmo ano o Kinugasa fez uma outra versão da história dessa mesma atriz, a Sumako, chamada simplesmente A Atriz, né, Joyu. E o próprio Mizoguchi, ele dizia que a versão do Kinugasa era melhor, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa, né? O Yoda até relata isso, ele diz que ele se sentiu como uma esposa que foi abandonada, porque como o Mizoguchi gostou mais do filme do Kinugasa, inclusive o Sumako não foi um filme que fez tanto sucesso assim, para o próximo filme, o Mizoguchi foi atrás do roteirista do filme do Joyu, do Kinugasa, que era o Eijiro Hisaita. Ele foi procurar esse cara para trabalhar no roteiro de Mulheres da Noite, né, que aí sim é o seu filme seguinte, que é o primeiro dos três que a gente escolheu para destacar um pouco mais, mas acredito até que a gente vai acabar falando um pouquinho assim de todos, né? Ainda para o Shochiku, então ele chamou esse cara, mas só que esse roteirista ele tinha uma tendência forte para o melodrama mesmo, e o Mizoguchi nessa época ele estava muito influenciado até pelo neorrealismo italiano e pretendia fazer um filme um pouquinho mais realista, né, focado num tema que também já era um pouco, dá para dizer, moda, né, no cinema japonês nessa época, que era a questão da prostituição, desse efeito horrendo do pós-guerra e da situação caótica que o país enfrentava. Não que não existisse antes, mas isso aí veio à tona, né, toda essa questão nesse momento, né? Inclusive o filme está recheado de discursos moralistas e tal. Tem um personagem específico lá no final, perto do final, onde tem uma casa de apoio às mulheres, né, que querem mudar de vida, e esse cara faz uns 2 ou 3 discursos ali bem moralistas, essa coisa toda. Mas eu acho que o que marca o Mulheres da Noite mais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha opinião é realmente o aspecto dele, né, que lembra bastante alguns filmes do neorrealismo italiano, inclusive não dá para dizer que ele é todo filmado em locações, nas ruas, mas predominantemente né? Dá pra ver que predominantemente é filmado em locação. Eu acho isso que você falou,
questão do neorrealismo e também uma aura de extremo pessimismo que eu achei assim. Eu achei um filme que, se você não conhece algo da história do diretor ou que ele provavelmente estava passando no momento, parece que fica claro que ele estava no momento ali que ele estava, acho que muito desacreditado, até, sei lá, na questão da humanidade, talvez influência do que ele viu acontecer na Segunda Guerra Mundial, né? Porque é um filme que, assim, é uma espiral descendente de humilhações e de estratos e degradação da sociedade japonesa, degradação como um todo, mas principalmente das mulheres e mulheres destratando mulheres e eu fiquei com a impressão de que só o finalzinho é que parece que, não sei se uma exigência do estúdio ou alguma coisa nesse sentido, é que você tem ali rapidamente uma tentativa de deixar um fio de esperança, né? Com aquela Sim. coisa da figura da Madonna, ali tem um vitral, né? A cena final se dá nas ruínas de uma igreja e acho que o último plano do filme é as mulheres saindo por detrás de uma parede onde tem um vitral ali, que é justamente a Madonna, não sei se a Virgem Maria, não sei se segurando ali a figura de Jesus Cristo sozinha, agora francamente eu não lembro. Mas eu gostei do filme, filme bastante interessante, só que ele é bastante duro também, né? O que você acha dele, Rafael? Eu concordo com essa visão do neorrealismo, inclusive isso foi um problema para a equipe de fotografia, né? Porque parece que, pelos relatos do Yoda, ele teve alguns desentendimentos com a equipe de fotografia, porque o diretor não estava entendendo muito bem a referência plástica que o Mizoguchi queria buscar. Ele estava indo para um realismo já muito particular, e o Mizoguchi, a gente sabe que ele é um esteta, então ele tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos planos, com alguns posicionamentos de câmera, né? Alguns desenvolvimentos específicos do enquadramento que não estava acertando muito bem, então teve uns desentendimentos. Eu acho que eu li isso aí, né? Parece que era um cara já mais rodado, mais velho mais mesmo, né? E ele já era um cara com estilo próprio, né? Isso. Ele tinha uma referência. Então, o que o Yoda fala é que ele tinha uma referência pictórica muito diferente, e ele sim, o diretor de fotografia, comprou muito a ideia do neorrealismo, mas por uma vertente que não era exatamente a que o Mizoguchi queria. E também tem uma questão do roteiro aí, que ele trabalha com... Eu lembro se é baseado na novela, ou se o Eijiro Hisaita, ele ajuda como escritor, mas o baseado Hisaita... na novela dele. Na novela dele, né? Josei Matsuri. Não, o nome da novela. O nome da novela. Isso, porque o roteirista é o Eijiro Hisaita, ele é o roteirista do Kurosawa, ele trabalha bastante com o Kurosawa, principalmente nessa fase de 40 a 50, depois faz mais alguns outros filmes pra ele. Mas a questão é que me parece também um roteiro que sofre de um problema parecido com o que a gente está vendo no Musashi, mas em outro tipo, né, que é um filme muito mais coerente, muito mais forte. Mas é um filme que trabalha com grandes elipses, né, principalmente por ele se fragmentar em 3 histórias diferentes, né. A gente acompanha a protagonista, a Fusako, acompanha a Natsuko e a irmã dela, né, a Kumiko, em diferentes situações, mas todas de uma destruição total do corpo e do espírito dessas mulheres. E também, eu concordo também com o final, que inclusive nessa tentativa de encontrar um fio de esperança, ele acaba sendo até um pouco contraditório com o próprio discurso que vem sendo construído para a personagem da Fusako ao longo da trama, né, que ela é um personagem um pouco mais combativo, e aí no último instante ela parece querer se redimir e dar um leve entendimento de que, na verdade, tudo aquilo que ela está passando é, em algum ponto, culpa dela. O que não parece ser o discurso geral do filme, que, na verdade, parece ser o de que essas mulheres elas se tornaram prostitutas e vivem nessa posição marginal, terrível, né, da sociedade, porque elas não tiveram escolha. Independente do que elas fizessem, como fica demonstrado nesses 3 caminhos que a gente acompanha, elas iam voltar de uma maneira ou de outra para essa situação deplorável, né? Então ele tem essas ondulações um pouco esquisitas, mas também é um filme que tem uma preocupação com a construção do discurso por meio do visual do cenário, que é muito forte, né? Onde a gente vê esse cenário decrépito, as coisas jogadas, né? O Mizoguchi, ele tem essa preocupação de ser bastante, não necessariamente também perfeccionista,
mas todos os props, né, os elementos que constituem o cenário, a cenografia, a maquiagem, o figurino, eles sempre trazem algum símbolo, alguma indicação, alguma construção que enriquece o drama. E nesse o cenário é muito pesado, é muito forte. A prisão onde elas ficam, inclusive, que elas vê se elas têm sífilis ou não, se elas estão grávidas ou não, é devastador, assim, parece, não é só o pós-guerra que é o problema, a miséria é muito perturbadora. Ela foge, Sim. Inclusive, né, a personagem da... E toda a questão da exploração da figura masculina ali, daquele... Acho que ele é traficante, né? Descobre no final que ele é traficante de ópio. O cara que se envolve empresa, com as duas né? irmãs ali, isso, ela é a secretária, né, dele, e ele está envolvido com ópio, mas ele ali se aproveita das duas, né, da situação das duas. Independentemente da questão de prostituição, outra coisa muito comum é sempre essa oposição da mulher mais tradicional, inclusive nas vestimentas, e aquela mais americanizada, que é a irmã, se eu não me engano, a Natsuko, né? Ela se veste já em trajes americanos, e não é só a questão do traje, né? A própria maneira de ser e ser mais liberal e tudo mais. Você falou de cenários, né? É interessante notar aí a volta do Mizutani, que não trabalhava com ele, do Hiroshi Mizutani, diretor de arte do Mizoguchi, assim, parceiro dele, que não trabalhava com ele desde a Vingança dos 47 Ronins. Ele volta nesse filme e vai ficar praticamente aí até o final da carreira do Mizoguchi. Né? Esse é o filme também que teve uma pesquisa de campo ampla, né? As histórias são famosas do Iodai e o Mizoguchi ficaram bastante tempo no Distrito Vermelho, né? Observando a vida das prostitutas, conversando com elas. Inclusive visitaram um desses centros de recuperação, né? A gente pode chamar assim, não sei se seria a palavra adequada. Mas, inclusive, causou furor, né? Que chegaram lá e falaram que eram diretores de cinema e queriam conversar e tiveram uma recepção bastante dura, assim. Esses relatos são famosos, estão nos contos do Iodai, ele fala bastante sobre isso. Mas então já vê que contribui para essa imagem que vocês estão apontando de um Mizoguchi desolado, porque ele foi lá encostar no problema de fato, né? Ele foi ter uma vivência já mais próxima, muito forte, uma coisa que normalmente vem através da experiência dele, mas filtrada por uma determinada subjetividade baseada na literatura, né? Nesse caso, ele está um pouco mais próximo de uma experiência pessoal do contemporâneo que ele está observando. Né? Agora procede a informação de que esse filme teve 30 minutos cortados. Ih, rapaz, isso eu não saberia dizer. Eu também não. Essa é a novidade. Eu li essa informação e que isso até explicaria assim, esse final que eu considerei um pouco célere, assim, né? Um tanto abrupto, uma redenção que vem muito rápida e... A gente vê um filme de 1h15, 1h10, se eu não me engano. Não é um filme muito longo. É um filme até curto, né? Para os padrões aí dos seguintes. Mas... caso, estou dando uma olhada, inclusive, aqui no IMDb, não fala de outras versões. Para ver se tem outra minutagem, né? De outra minutagem, não. Não sei, pode ser de repente que pode ter cortado e pronto. Antes de ser lançado, né? Jogou fora mesmo e não existe. Uma questão da censura americana. Agora, o que eu li em algumas fontes também é que o Mizoguchi depois teria meio que desprezado esse filme dentro da filmografia dele, né? Ele teria chegado a dizer que meio que se arrependeu da visão que ele colocou nesse filme aí, que teria sido mais um desabafo, entendeu? De alguém que viveu ali essas questões da guerra ali, da Segunda Guerra e tal. E ele meio que... Mas o filme parece que fez sucesso, né? Nas bilheterias ali. Em entrevista, na verdade, ele não gosta muito de todo esse período, se quiser pegar essa quadrilogia de filmes sobre mulheres, né, com uma redenção, uma luta por sobrevivência, tá, esses 4 que vem na sequência, tirando o Tamaro, desses todos que a gente está falando, o Mizoguchi ele fala com uma certa ressalva, né, ele não ficou muito, a revisão posterior na carreira dele não ficou muito satisfeito, e ele fala sobre isso várias vezes, em várias entrevistas. Aí você fala quadrilogia porque você inclui o Vitória das Mulheres, né? Junto com... Isso.
Do Paixão Ardente até o da Vitória das Mulheres até Paixão Ardente, todos esses 4. Você inclui o Mulheres da Noite, eu quis dizer. Vitória das Mulheres, o Sumaco, o... todos tirando o Tamaro. Mulheres Vitória da das Noite. Mulheres, aí pula Isso. o Tamaro, aí viria o Amor da Atriz Sumaco, né? Mulheres da Noite, e aí o Paixão Ardente, que é o próximo que a gente vai falar. Isso. Paixão Ardente ou Chama de Meu Amor, não sei se conhecem por esse título também, Isso, filme sim, de 49. também. E é o último dele pro Shochiku, né? Pelo que eu li, o diretor de produção, o Isao Itoya, ele que era um cara aficionado pela história da era Meiji, e ele sonhava em fazer um filme sobre uma figura importante e revolucionária daquele período, a Hideko Kageyama, né? E daí nasceu o roteiro desse filme, que é ambientado nos anos 80 do século XIX, 1880, né? E é um filme que um pouco denuncia que a modernização, ou a pretensa modernização do Japão da era Meiji, ela não foi tão plena assim, já que muitas coisas ainda se mantinham, principalmente no tratamento das mulheres, né? A gente tem a figura de uma empregada, se eu não me engano, que ela é vendida logo no início do filme, né? E é um filme que tem algumas passagens muito brutais assim mesmo, né? Eu considero feminino. O filme mais violento do Mizoguchi nesse sentido. Para com o corpo feminino, eu acho mais violento. Isso é algo marcante desse filme, sabe? É um filme menor, não é um filme tão conhecido, não é muito citado, mas tem essa marca aí. E, claro, a personagem da Hideko Kageyama é feita pela Kinoe Tanaka, e então nesse momento já contando 9 filmes, junto com Mizoguchi, ainda teria os mais importantes por vir, né? Logo em seguida, a Chama de Meu Amor, Mizoguchi pretendia começar a trabalhar no Oaru, né? O que viria a ser o Oaru, A Vida de uma Cortesã, mas o Shochiku recusou esse projeto. Isso, na verdade, acabou sendo a motivação do rompimento dele com o estúdio, né? E daí ele vai para Tóquio e filma para o Shintorro o retrato da senhora Yuki, também já vi com o título Destino de Madame Yuki, né? Filme de 1950, então, do estúdio Shintorro, né? E tem inspiração num romance, né, de um cara chamado Funabashi. E é um filme esquisito, eu acho, sabe? Eu acho interessante, mas é um filme que é difícil enquadrar. Eu acho que ele é diferente nessa abordagem aí da mulher, no caso, porque a gente tem uma mulher que ela não está submissa, não é oprimida, ela escolhe a submissão, de certa forma, né? E até tem uma outra personagem que se eu não me engano é a Kyoko Kagawa, que faz uma empregada jovem, assim, inocente, que no início do filme até me lembrou, né, mais uma vez essa coisa de ficar lembrando de outros filmes, me lembrou um pouco aqueles filmes em que tem uma figura forte, feminina, que você demora a ver e todo mundo fala dela, né, como um Rebecca, um Laura, do cinema americano. Então, a Madame Yuki e tal, e quando a empregada vê a Madame Yuki a primeira vez, você vê que ela tem uma certa admiração por ela, e ela vai meio que se decepcionando ao longo do filme, né, porque ela vê que tem ali alguns valores meio degradados, ou uma acomodação com a boa vida de um aristocrata que vive um casamento totalmente infeliz, mas ela precisa da questão física, né? Isso até não fica muito evidente, mas a gente percebe que tem uma questão erótica ali dela com o marido, apesar de ser um tremendo de um bobalhão, né? Mas ela não inclusive tem um outro cara lá, um cara mais culto, e que você vê que teria alguma possibilidade para ela, mas ela não dá nenhum prosseguimento a isso, fica uma coisa meio no ar ali.
esse é um filme que é um prato cheio pra gente falar de mudanças na carreira do Mizoguchi, né? Acho que desse período todo é o único que ele não trabalha com a Kinuyo Tanaka. Verdade. A mudança para a Shin Toho, ou seja, ele vai de um dos estúdios mais tradicionais do Japão, né, a Shochiku, para a Shin Toho, que foi criada ali na virada de 47 para 48, são alguns membros da Toho, que depois da greve de 47 saem, criam o próprio estúdio, a Shin Toho, então é um estúdio menor Verdade. e bastante novo. E ele também é uma mudança radical, porque até então a gente estava vendo o Mizoguchi se voltar para essas mulheres que estavam um pouco mais à margem, né, que lutavam num cenário mais popular, né, de classe um pouco mais baixa, e a gente tem, a partir do Madame Yuki, uma volta dele a retratar uma classe um pouco mais abastada, né, ele volta a flertar com mais intensidade com o Shinpa, né, aquele estilo que a gente estava comentando no último programa, que é bastante fundamental para entender a progressão da carreira dele, principalmente nos anos 30. E então tem todas essas mudanças ao mesmo tempo, e também é um trabalho formal do Mizoguchi bem diferente, que eu acho que é o que traz um pouco de... Você sente que ele é um filme estranho dentro da obra do Mizoguchi, e eu acredito que isso se deva a dois aspectos. Primeiro é o Mizoguchi trabalhando com uma questão de tempo diferenciada. Então ele começa, por exemplo, ter um setup de uma cena que ele vai tomar o tempo dele para criar um ambiente, uma atmosfera bem diferente. Então ele dá um take na lanterna de luz do lado de fora da casa, depois na mariposa. Ele tem toda uma relação com o broche que a Yuki carrega, que é a máscara da Waka Onna, que é uma personagem que representa a juventude no teatro No. E é o outro aspecto, então tem essa questão de tempo, de um trato diferente da montagem, da estrutura, e também tem um outro aspecto que é o da fotografia. É um filme de luzes muito marcadas, ele joga esse drama burguês que flerta com o Shinpa em vários momentos para dentro de um mundo de sombras muito forte. A gente tem aquela cena maravilhosa da personagem em contraluz, seminua na luz do luar, um plano muito bonito. E também tem depois de um conflito que ela tem com o marido, a luminária, o abajur caído de lado e a luz na horizontal. Então são proposições de fotografia, de iluminação, de composição formalmente muito mais detalhadas e específicas, e a gente vai ver que isso vai se prolongar por esse trajeto do começo dos anos 50 e vai se tornar cada vez melhor no sentido de estar não acessível, mas estaria mais alinhado ao roteiro a ponto de construir uma boa história. Que aqui no caso da Yuki, eu acho que a história é um pouco esquisita. Principalmente porque ela trabalha com esse protótipo, né, esse estereótipo da personagem feminina burguesa de estar dividida entre um desejo que corresponderia a um alinhamento psíquico-mental saudável, né, até uma coisa um pouco meio moralista nesse sentido, que é o fato dela se ver com uma vida muito melhor e um trato muito melhor nas mãos do personagem que é o professor, né, um outro homem que não o marido dela, porém ela não consegue isso. Ela não consegue se livrar do marido, porque como ela explica, ela tem como se fosse um demônio dentro dela, ou algo que a impele sexualmente a ficar junto com esse marido que é extremamente perverso, né, um cara extremamente cruel, acho que uma das figuras mais desprezíveis de marido na carreira do Mizoguchi, das retratações do Mizoguchi. Então também é uma mulher sitiada dos dois lados, porque o marido a critica por ela não ser, por não ser essa mulher que ele quer, né, essa mulher que está em dúvida, que não se curva 100% a esse marido abusivo, mas também na frente a esse outro personagem do professor, que seria o ideal, ela também é bastante criticada porque ele fala, por que você escolheu casar se não era por amor? Por que você continua com esse cara? Então é essa mulher que tem tanto a psique quanto o corpo sitiada dos dois lados, né? Ela não tem escolha, então ela fica nesse espaço de vibração extremamente negativo, tanto que tem aquela cena na frente do lago, que também é excepcional, mas é de uma melancolia e de uma brutalidade psíquica considerável. Esse filme, como não, ele muda de estúdio, a gente também muda um pouquinho o plantel ali dele, né? Tem o Ken Uehara novamente, que faz esse professor, e a atriz, eu até que faz a empregada, eu tinha falado errado, não é Kyoko Kagawa, eu costumo realmente confundir essas duas, elas fazem sempre papéis joviais ali, e Yoshiko Kuga, que faz o papel da... Já a atriz que faz a Madame Yuki mesmo, eu não lembro se eu já vi outro filme dela, realmente não
não reconheci de outros filmes. Bom, mas podemos passar para o próximo? Eu acho que o segundo filme aí importante, mais importante da noite, segundo a nossa programação, é o filme de 51, daí o Senhorito Oyu-sama, e aí esse ele faz para o estúdio da EA, né? É o primeiro flerte dele com a da EA. Que é o estúdio, um dos estúdios chamados os Big Six aí do Japão, né? Se for incluir a Shintoro, que acabaria não durando tanto, né? Só até 61. Daí também não era dos mais antigos, né? Tinha começado ali em 42. E é um estúdio que depois iria também à falência nos anos 70. E depois disso ele vai ter, no final da carreira, outros filmes no Daei, não é isso? Isso, praticamente o fim da carreira dele, que eu acho que todos os filmes que a gente vai comentar no terceiro episódio são todos da Daiei. Sim, sim. Bom, e aí eu acho que chegam para ficar alguns temas, né, como o do amor proibido, dos papéis predeterminados dentro da família, né? Isso fica muito... Isso é o tema desse filme principal, né? A desgraça social de quem escolhe um caminho que não é aquele caminho já pré-disposto para a pessoa dentro da sua vida, né? Então tem a personagem da Akino Itanaka, que é uma viúva que não poderia se casar novamente, né? Isso não seria o esperado dela, porque ela era viúva e mãe, então ela deveria se dedicar à criação do filho, né? Inclusive vivendo na casa dos sogros, né? E não voltar para sua cidade natal, para sua região natal. Roteiro do Yoda, mais uma vez, né? Eu acho um filme bem interessante, assim. Eu gosto bastante, revi pro episódio também. Tem algumas coisas que eu acho que dão uma diferenciada nesse filme, que você vê que é um salto de qualidade, como por exemplo a fotografia do Kazuo Miyagawa, né, que é um nome importantíssimo aí de outros filmes. Tem a trilha do Fumio Hayasaka, aquele cara que a gente conhece bem lá da trilha dos Sete Samurais, por exemplo, do Rashomon também, né? Vocês gostam dele ou eu sou voz isolada aí nessa conversa? Não, eu gosto também e acho até que tem algumas questões ali que eu pelo menos não lembro de ter visto em muitos filmes assim japoneses essa questão do triângulo amoroso ali, né? Eu vi até assim, comentários e críticas de algumas pessoas que assistiram o filme, dando uma olhada em reviews e tal, o pessoal brincando, dizendo que é uma espécie de homenagem a Troá ali, estilo japonês, vamos dizer assim, né? Tem aquela questão dele tá casando com uma mulher que sabe e aceita que ele na verdade é apaixonado pela irmã e que ele não pode casar, né? Por essa questão aí dos códigos sociais ali e todo mundo daquela se época sacrificando ali, um pouco, né? Os três personagens se sacrificando de certa forma, né? A irmã casando, sabendo que aquilo ali, né? daquilo só para permitir que o cara fique próximo da irmã. Essa história parece que ele tirou de uma novela chamada The Reed Cutter, né? Que é a tradução em inglês que eu vi aqui, que seria O Cortador de Cana, que era de um dos autores japoneses aí mais celebrados do século XX, que era o Junichiro Tanizaki, né? Que ele gostava muito também, acho que era o autor preferido do Mizoguchi, né? Agora, o texto que eu li, né, um pedaço, na verdade, o texto inteiro, mas um pedaço de um daqueles livros que você disponibilizou aí pra gente, um texto até do Noel Birch, e que ele levantava algumas coisas com base em observações que ele fez desse filme, mais outros dois filmes que o Hiroshi Mizutani fez a direção de arte para o Mizoguchi.
né? Que ele falava que ele levanta essa tese, né, de que o Mizutani tinha uma influência de alguma forma de selecionar, às vezes, posição de câmera e às vezes até o movimento da câmera mesmo, né? Porque segundo o Noel Burt, o Mizoguchi, ele muitas vezes costumava definir o início do plano, onde ele queria que a câmera se iniciasse o movimento e onde ela terminaria. Então, ele, por ser o diretor de arte, muitas vezes ele fazia Ele é que definia o isso. cenário e definia o espaço, entendeu? É isso que o Noel Burt sugere ali, entendeu? Porque ele viu uma sequência de planos e formas de se abordar algumas cenas que ele viu se repetir nesses 3 filmes, entre eles o Senhorita Oyu, e que ele diz assim, poxa, se o Mizoguchi não costumava dar atenção a esse tipo de coisa, e os fotógrafos desses 3 filmes foram diferentes, aí ele começa a sugerir essa questão. Não sei se faz parte da realidade isso ou não. Agora, o Noel Burt também fala algo que eu acho interessante sobre a forma de direção do Mizoguchi, e isso eu acho que fica mais claro nesse filme aqui, essa questão do diretor poder abordar uma história a partir da câmera, tendo a câmera como centro, ou os atores. Ou seja, de uma forma você vai fazer com que o trabalho dos atores fique subjugado ao que você definir que a câmera vai fazer para contar a história, ou o contrário, né? Ou você vai trabalhar os atores e aí a câmera vai ser ajustada para melhor capturar ali o trabalho dos atores e potencializar aquilo. E ele dizia que o Mizoguchi era um diretor desse segundo tipo, né? Então eu acho que tem assim alguns planos que você Bom, que parece o radical no outro tipo seria o Ozu, né? Que a câmera está amarrada e exatamente. O universo é aquilo que aparece na câmera. Ele inclusive dá o exemplo do Ozu. O Ozu seria justamente esse contrário aí nesse sentido. E ele até cita e dá para você pensar em ter algumas cenas ali. Tem uma cena que tem uma discussão entre o casal e a moça acusa o marido de ter se aproximado dela, mas na verdade ele queria se aproximar da irmã dela. E você vê que a câmera passeia ali pelo cenário, passando de um cômodo para o outro, e em diversas angulações assim, e que você sente que ali que o trabalho do ator é que está amarrado ali, né? O trabalho do ator é que é o centro ali, é o que foi, vamos dizer assim, mais que teve um maior cuidado do diretor, né? E a câmera fica em função disso aí. Esse é um filme que daria pra gente praticamente gravar um programa inteiro só sobre ele, que acho que tem bastante coisa pra falar. Tanto que constantemente ele é elencado pela crítica como um dos principais do Mizoguchi. Apesar da trama ser lá excessivamente melodramática em alguns momentos, né, pra gente, principalmente o ocidental, às vezes acaba sendo relacionado com aquele tipo de drama piegas, né, ele acaba ficando meio novelístico nesse triângulo amoroso, mas por outro lado ele tem um trabalho de câmera e um trabalho formal deveras impressionante. Mas só para retomar lá atrás, ele é baseado então no Tanikaze. Eu não acho que seja o autor favorito do Mizoguchi, porque o Mizoguchi ele flerta constantemente com o Nagai e principalmente o Ihara Saikaku, que a gente vai ver que ele vai usar a obra do Saikaku, vai adaptar, né, no Haru. Mas são várias coisas bem interessantes pra gente pontuar no Senhorita Yu. Então, o Tanikaze, ele é talvez o principal nome do Tanbiha, que era uma tendência da literatura japonesa, né, da literatura japonesa moderna especificamente, que era um movimento anti-objetivista,
se não me engano, a ideia principal era valorizar arte, elegância, beleza, e isso tem a ver também com o Tanikaze fazer uma defesa muito grande de alguns aspectos culturais japoneses bastante tradicionais. Aí a gente vê que isso se relaciona muito bem com a trama, porque é uma trama em que não só o imaginário gráfico, né, a apresentação plástica, mas também a personagem estão profundamente interessadas no Heian, que é o período japonês que vai ali de 790 e pouquinho até 1180 e pouco, eu acho, se não me engano, que é um movimento importante, é o último período da história clássica do Japão, né, antes de começar a guerra civil geralzona, que vai virar um período militar muito violento, mas é um período de cultura muito rica, é um dos ápices da influência da China no Japão também, do crescimento do taoísmo, shintoísmo, né, budismo, esse tipo de direcionamento filosófico, mas também das artes, muito foda, né, literatura, arquitetura. Então não só a personagem fala que ela se interessa pelo Heian, ela faz, né, algumas declamações típicas de poesias do Heian, mas todo o filme parece orientado nesse sentido, né? A cena final se passa num shinden, que é aquele estilo de arquitetura que é bem típico do Heian, que não vou também dar spoiler demais, mas presta atenção nesse aspecto. É uma trama que se passa quase inteiramente em Kyoto, né? Tem pontuações da imagem que são especificamente de uma certa elegância, de uma beleza que está associada à alta corte. Inclusive isso se reflete no movimento dos personagens. E ao mesmo tempo, então, me parece um filme que ele está tentando transpor toda essa elegância e esse como se fosse um caso, né, um affair de corte do Heian lá bem atrás, ao mesmo tempo que tem um aspecto bastante moderno para ele e ao mesmo tempo continua com esse flerte do Mizoguchi com o Shinpa, né, isso está inerente a esse melodrama bastante específico. Mas é um filme com um trabalho, acho que o que mais impressiona nesse filme é de fato o trabalho de câmera, né? Então não tem só essas pontuações formais, históricas, que são muito ricas, mas também é um filme de marcação dos atores muito forte, alguns planos são maravilhosos. Acho que aquele plano em que eles estão conversando, a câmera tá baixa, eles estão passando pelo campo de peônias, eu acho aquela cena maravilhosa. Então, mas mais especificamente da marcação dos atores, tem alguns momentos muito poderosos, né, de como que ele coloca um personagem entre os outros dois e depois essa relação vai mudando ao longo do filme, ou quando eles estão um pouco mais iluminados, um pouco menos iluminados. Acho que são sempre escolhas muito felizes do Mizoguchi. E concordo com a ideia e para fechar, né, falando que eu concordo com a ideia do Burt de que o Mizoguchi seja um diretor que ele está focado no ator, até porque, como eu estava comentando no episódio anterior, né, a One Scene, One Shot, essa técnica que ficou bastante marcada para ele, né, que tem a ver lá, como a gente falou, com Maki e Mono, aquela ideia da pintura e tudo mais, ela foi criada para isso, né, na época, se a gente pegar a lenda da construção dela no Crisântemos Tardios, mas ela tem como função privilegiar o trabalho de um bom ator, né, lembrando que pelo menos 50% do trabalho do ator é construído por meio da montagem, quando você escolhe os melhores planos, uma sequência adequada deles e tudo mais. Mas se você confia bem no ator, o plano sequência é o que vai dar a ele mais vitalidade, mais possibilidade de reverberar, né? O Mizoguchi tem essa coisa do plano sequência também, porque ele acredita que tem uma tensão psicológica maior, ele consegue uma tenacidade da narrativa que ele acredita que picotando todo o filme com um monte de corte não funciona. E esses picotes são justamente o estilo, por exemplo, do Naruse e tudo mais. Mas então tem todos esses aspectos que estão aí influindo, né, para esse filme. E é um momento, eu acho, do Mizoguchi ele já sedimentar alguns processos estéticos bem fortes que vão marcar a carreira dele, que a gente vai poder falar mais, mas que vão alcançar o seu ápice, o seu esplendor aí no Oharu. Concordo. Só um detalhe estilístico dele que a gente vê nesse filme ainda é aquela cena da morte do menino, que, como de costume, ele não mostra, né? Não mostra o menino, não mostra. A gente só vê a Oyu entrando no ambiente, tendo conhecimento da morte do menino, e a gente vê a reação dela ao sair, né? Então a gente induz isso em vários outros momentos. No Oharu tem várias situações. Quando a gente fez o episódio sobre Contos da Lua Vaga, a gente falou disso também. Isso é um traço comum aí dele, não mostrar o sofrimento, né?
assim, de uma maneira explícita, apenas induzir a compreensão do sofrimento no espectador, né? Vamos seguir? No próximo, então, um filme que é o único que ele fez pro Torro. Ou eu estou enganado? Eu acho que é o único. Acho né? que sim. Acho que sim. Acho que é o único filme pro Torro. Senhora Musashino, filme de 51, baseado num best-seller no Japão aí do Shokei Ooka, o nome do autor. Mas o próprio Oda, ele é muito autocrítico no sentido de que ele não gosta de nada que ele faz, né? mas ele, segundo ele diz, não soubemos adaptar, né? Mais uma vez fomos derrotados pela literatura, né? Nessa obra aí. É uma história que inicia ali no final da Segunda Guerra, né? A gente tem um cara que era um rosto comum da Torre, não só da Torre, em outros filmes a gente vê ele, que é eu esqueci o nome dele agora, vocês me socorram, Masayuki Mori, né? Que tem ali sempre um tipo de personagem, parece que ele é escolhido a dedo. Masayuki Mori é aquele cara um pouco fraco de caráter, né? O personagem de papel, ator de personagem. E ele tá nesse filme, casado com a Kinoi Tanaka, e eles vão para o interior, na época assim, um subúrbio de Tóquio, né? Tóquio sob bombardeio, eles vão se refugiar na casa da família dela e que ao mesmo tempo aquela região está sendo engolida pelo crescimento da cidade, né? Ou seria engolida no início do pós-guerra. Então também esse filme tem uma coisa que para mim soou interessante, aquela coisa do fim de uma era, né? O contraste do velho e do novo, né? E também novamente aí o contraste das figuras femininas da personagem da Kinoi Tanaka, que faz a Michiko, e a vizinha dela, que acaba sendo amante do marido, que é uma personagem totalmente americanizada, se veste com as roupas ocidentais e de valores já degenerados também, né? E tem uma questão toda aí de propriedade, né? E por isso ela é a senhora de Musashino, acho que seria até o título mais adequado, eu que é o acho a nome da tradução região. esquisita nesse sentido. Musashino é o nome do local e ela é a senhora porque a propriedade fica para ela, né? Porque na verdade era a família dele, né? Dos pais, mas ele sendo um cara já que até o próprio pai não tem muita confiança nele, ele deixa a propriedade para nora, né? Que é a Kinoi Tanaka. Então tem essa questão dela proteger a propriedade, proteger, inclusive ela acaba se doando para isso, né? Se sacrificando pela manutenção daquilo, né? Mas é um filme que tem muito marcante essa coisa do fim de uma era, né? Do inevitável avanço das modernidades, nem sempre tão benéficas para as famílias e para as vidas humanas. Assim, lembrando que o Shohei Ooka, ele, assim como o Tanikaze, é um escritor bastante adaptado para o cinema, e uma das suas obras é o Fogo na Planície, né, do Ishikawa. Então é um diretor um escritor que constantemente fala desse Japão, não só no período da guerra, mas no pós-guerra. Isso é um filme que eu estou devendo, tá na minha lista já há muito tempo, até hoje não vi. Ishikawa é um diretor polêmico, em vários sentidos. Recomenda esse filme, então? É um bom filme, Fogo na Planície? Eu acho muito bom. Não acho tão bom quanto o Pavilhão Dourado, que eu acho que é o que eu mais gosto do Ishikawa, mas o Ishikawa eu tô devendo uma revisão geral faz muito tempo, assim. Eu assisti quando teve uma mostra aqui em São Paulo uns 2 anos atrás, assisti vários dele, mas tô precisando rever já. Tá ficando datada minhas impressões. Com o Ishikawa, antes que eu me esqueça, ele fez em 1987 um filme que seria uma biografia da Kinoi Tanaka, chamada como é que era o nome? Agora me fugiu o nome. Eu assisti esses dias, até comentei com vocês, mas é o
atriz de cinema. Eiga Joyu, atriz de cinema seria a tradução para o português literal, né? E aí tem um pouco da história dela, relacionamento lá com o Shimizu, depois o trabalho com o Mizoguchi e a fase de estrela dela, né, dos anos 30, muito famosa. Essa coisa que ela foi alçada no pós-guerra, em 49, é praticamente uma embaixadora mesmo da relação entre Japão e Estados Unidos, tanto é que ela foi para uma verdadeira turnê de meses aí nos Estados Unidos, bem curioso. Tem até um documentário também que se acha no YouTube aí, não um documentário, filmagens da viagem dela, e ela encontrando com nomes famosos aí de Hollywood. Até me bateu a curiosidade de saber, será que essas pessoas sabiam quem era ela, né? Já que o cinema japonês ainda não tinha essa penetração no Ocidente em 49, né? A gente sabe que a porta seria aberta lá pelo Rashomon em 51, né? Quando ele ganhou em Veneza. Mas o que é interessante é que esse filme do Ishikawa de 87 sobre a Kino Tanaka, ele encerra com as filmagens do Oharu, A Vida de uma Cortesã, justamente porque ele julgava que ali era o ponto alto da carreira de ambos, né? Tanto do Mizoguchi quanto da Kino Tanaka. E eu lembro que até na coleção da Versátil, né, das duas caixas sobre Mizoguchi, tem sempre os depoimentos do Sérgio Alpendre, e ele é um também que considera o Oharu um filme mais, ele usa até a expressão quintessencial, né, um filme mais simbólico e representativo do cinema do Mizoguchi do que o próprio Contos da Lua Vaga, né, que é talvez mais conhecido aqui entre nós. E revendo agora, eu acho que eu consegui alcançar essa compreensão, né? Eu já tô indo para o Oharu, né? Mas porque eu gosto muito do Contos da Lua Vaga, tanto que a gente até escolheu ele para fazer um episódio de filmes do Mizoguchi, mas o Oharu não deixa nada a dever, não. É um filme realmente muito relevante. Eu só queria fazer um fechamento da Musashino antes da gente trocar. O Musashino, ele é um filme bem menos conhecido dentro da carreira do Mizoguchi, né? Acho que pouca gente está familiarizado com ele, mas entre aqueles que se voltaram para a obra dele é comum a gente ver vários elogios, né, ao filme. Aí, finalmente conseguindo assistir, eu consegui entender também esse aspecto, acabei concordando, fiquei muito tempo meditando e digerindo o filme, mas também considero, talvez esteja aí entre os melhores do Mizoguchi. E é um filme é um filme até provocador em algum sentido pra gente aqui no Ocidente, porque no começo dele, principalmente no primeiro ato, ele flerta com alguns valores extremamente conservadores que eu acredito que em outro momento da crítica americana teriam sido podados. Assim, esse filme não teria saído com tanta facilidade como foi, até porque ele é o último filme, né, do Mizoguchi ainda no período de ocupação, né? O Haru é o primeiro depois do fim da ocupação, que se dá aí na virada de 51 para 52, mas a gente já vê que a censura já estava bem mais leve a partir do fim dos 50, né? E essa ideia em alguns momentos ele flerta com esse conservadorismo por, no meu entendimento, elencar a figura dessa blindagem da tradição japonesa e de colocar, por exemplo, nesse sentido ele se torna bastante moralista, de colocar uma vida um pouco mais libertina em termos sexuais, em uso de drogas e tudo mais, como um símbolo da chegada e da cultura americana em território japonês, né, que a gente vai ver na figura de alguns personagens, principalmente do marido imbecil da protagonista, né? E inclusive que é um personagem extremamente hipócrita, e aí que eu vejo a riqueza do Mizoguchi, que ao mesmo tempo que ele elenca essa questão do moderno e tudo mais, vindo de uma personagem, é também essa personagem extremamente hipócrita, porque ele não prega exatamente o que ele faz e tudo mais, mas essa personagem que defende um certo conservadorismo está bastante associada também a proteger a cultura japonesa enquanto uma identidade, né? Porque assim como a gente estava conversando no último episódio, que o Donald Ritchie sempre fala, a história do cinema japonês é a história da resistência de um estilo de linguagem, né, de uma cultura contra a invasão total, né, a sua transformação numa outra linguagem que não é
aspirava inicialmente, né? Esse processo de mudança. Então aí eu entendo também, e isso acho que fica muito forte no fim. O desfecho eu acho maravilhoso também, quando tem a carta dela e comparado ao som, né, no fundo, a narração em off da carta com as cenas do jovem, e tem toda essa ideia de que ele, na verdade, ele não condena necessariamente a modernidade, mas sim é mais um desses filmes do Mizoguchi que engendra nas suas personagens, né, nos seus corpos, na sua psique, nos seus dilemas, principalmente amorosos, a dificuldade de lidar com essas transições japonesas, né? Porque desde o Meiji o Japão vê uma transição violenta atrás da outra, né? O período aí do Meiji pro Showa, né? O Taisho dura só alguns anos. Depois enquanto eles estão reencontrando um aspecto um pouco mais de democracia, vem o Império Japonês. E quando eles vão sair do Império, eles caem na censura americana. Então, constantemente essas mudanças, eles têm que se adaptar brutalmente, né? Do feudal para o moderno, contemporâneo, em questão de menos de um século, e ao mesmo tempo todas as mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E como que você lida com tudo isso? Você preserva a sua identidade, quem você é, o que é para você a cultura, o seu país, e aí entra muito forte a questão da terra, né? Por isso que eu concordo que Senhora de Musashino é uma tradução muito mais coerente do que Senhora Musashino. Então todas essas coisas estão confluindo no mesmo filme. Então eu concordo também que essa viradinha aí de 51 para 53 é uma maravilha na obra do Mizoguchi. E, bom, o último filme mais importante aí da noite, né, da nossa conversa, é o filme de 52, né, Oharu, A Vida de uma Cortesã. Né, o título original é Saikaku Ishidai Onna. Né, um filme que... Eu até fiz questão de citar porque tem uma coisa curiosa, né, nesse título, né, porque o filme é baseado, como você já comentou, né, na obra do Saikaku Ishidao, desculpa, o Saikaku Ihara, né, o autor, e é baseado na obra dele que se chama Koshuku Ichidai Onna, que seria algo como A Mulher Amorosa de Konshuku, né, que é o nome de alguma região. E o filme ele optou por trazer referência ao título do livro, que é o Ichidai Onna, A Mulher Amorosa, mas seria a Mulher Amorosa do Saikaku, né, da obra do Saikaku. Seria até ver alguém falando, comparando a como se fizesse um filme sobre o Dom Quixote e o filme se chamasse Cervantes apóstrofo Dom Quixote. É, que nem o Drácula de Bram Stoker, do Isso, Coppola. Drácula de Bram Stoker. Então esse seria o título original, né, que daí não tem nada a ver com o título que a gente conhece, título brasileiro, né, o Oharu, A Vida de uma Cortesã. Tem algumas nuances diferentes, pelo que eu li, entre a personagem do livro. Eu acho que a estrutura da história ou da apresentação da personagem é mais ou menos a mesma, assim, não tem muita diferença, até com essa coisa da moldura, né, que a gente conhece os fatos da vida dela, a gente segue os acontecimentos da vida dela através de flashbacks. Parece que no livro também é assim, só que lá é uma personagem, bom, eu acho que o fato principal do Oharu, A Vida de uma Cortesã, é que a gente segue uma personagem que vai descendo degrau a degrau ao longo da sua existência, né? Passando por uma constante decadência e sempre buscando sair daquilo, mas não conseguindo. Essa que é a grande realidade. Mas se no filme a gente em algum ponto chega até a falar, poxa, que mulher azarada, né? Em vários momentos ela parece que tem uma oportunidade de guinada e novamente encontra mais uma rampa para baixo. Nesse aspecto aí, ele me lembra até esse declínio que tem no Mulheres da Noite, aí, como a gente comentou, né? Sim, mas Essa só espiral... traçando rapidinho, acabando esse paralelo com o livro, no livro, pelo que eu li sobre o livro, ela era uma personagem meio que ela fazia por onde acontecer essa ruína. Ela realmente era uma mulher com um comportamento libidinoso e incontido sexualmente, que realmente se dava razão
ela pagava o preço dos seus comportamentos, e no filme a gente não vê muito isso, né? Em alguns momentos ela tá de inocente na história. Ela tem às vezes uma postura de mulher obstinada, assim, né? Em algumas vezes. Não sei como é que é o livro, mas realmente parece que no filme ele teve outra abordagem. A gênese desse filme, aí eu acho que aconteceu um fato na história do cinema japonês que muita gente sabe, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, que foi justamente o Rashomon, filme de 50, que ganha o prêmio em Veneza em 51 ou 52, agora não estou bem certo, acho que 51. E isso mexeu muito com o Mizoguchi, afinal de contas ele já era um diretor aí nessa altura com praticamente 30 anos de cinema, um cara de 53 anos de idade, está vendo um quase novato, não tão novato assim, né? Mas um pimpolho que não era tão novo também, já tinha seus 40 anos, mas um cara mais novo que é de uma geração mais nova, ser premiado internacionalmente, primeiro filme japonês a ter essa honraria. Então ele, basicamente o que ele fez foi, bom, eu vou fazer a minha obra-prima agora. Eu vou... e o filme foi feito com esse intuito, né? Ele procurou se cercar do melhor, né? Novamente um roteiro do Yoda em cima da obra do Ihara, e foi atrás desse reconhecimento, né? E acabou conseguindo, inclusive, né? Isso deve ser dito. Mas ele atinge, a partir desse Oru, ou talvez nesse filme, eu acho que um nível de maturidade na sua obra único, né? Acredito que seja realmente falar de obra-prima, até o Alpendre, né? Eu já citei as falas do Alpendre, mas ele cita que tem críticos que apontam uma sequência de obras-primas a partir de 49, outros falam desde o Tamaro em 46, outros falam desde Senhorito Yu em 51, mas enfim. Mas o Aru, esse não tem dúvida, acho que todo mundo concorda que é uma das obras-primas do Mizoguchi. Eu sou um pouco... Eu não costumo muito usar a palavra obras-primas, sou meio chato nesse sentido de tentar criar uma dissolução, uma classificação um pouco mais específica, mas sem dúvida está entre os melhores, se não, né, o melhor. Acho que facilmente disputa essa vaga junto com Intendente Sancho, Contos da Lua Vaga. E é um filme realmente que também daria para fazer tranquilamente um episódio só sobre ele, que tem milhares de coisas que a gente pode desdobrar. Acho interessante. Pode começar. Desdobrar algumas outras coisas sobre o Saikaku, né? Que ele se não me engano, e só complementando o que você tinha já apontado, que o filme, se não me engano, ele foi bastante criticado pela crítica japonesa justamente por essas liberdades que ele tomou, né, com a literatura japonesa, a clássica ali nesse sentido, né? Na verdade, ele é um escritor do século XVII, e especialmente o Saikaku, que ele está entre aí os superstars da literatura japonesa, então um negócio que complica um pouco. É um dos escritores favoritos do Mizoguchi. Ele é o criador do ukiyo-zoshi, que é considerado por alguns como um dos primeiros estilos de literatura narrativa japonesa, que tem também um tom forte de erotismo, né? Isso explica um pouquinho por essa diferença entre o livro e o filme. Então é um cara de uma magnitude gigantesca, então adaptar ele, isso acho que justifica um pouco colocar o Saikaku no título, até por um ponto de vista comercial, porque o cara é realmente um negócio gigante, assim. Então é também o segundo filme do Mizoguchi feito para Shintōho, e é um dos poucos em que o próprio Mizoguchi assina o roteiro. A gente vê, isso acontece poucas vezes na carreira dele, né? Acho que, se não me engano, só Irmãs de João, Elegia de Osaka, O Estreito do Amor e do Ódio e aquele Naniwa Onna, que tá perdido, né? A gente não sabe exatamente como é. Não lembro se tem mais algum, mas acho que são 5 esses 4, mais o Haru, que ele assina o roteiro também. Normalmente ele não faz isso, apesar dele mexer bastante, pedir pro Yoda lá escrever 300 vezes, quase sugar a vida do Yoda até ele acertar. Mas ele assina. E a gente vê que tem alguns aspectos bastante biográficos que ele insere ali, né? Aquele momento em que, por exemplo, o Haru volta para casa depois de ter o seu filho
tirado dos seus braços, né? Tá extremamente mal, psíquica, não tá aguentando essa situação, ela volta para casa e o pai acaba de falir justamente porque tinha investido em tecidos, né? E aí ela é vendida para uma casa de geishas, é extremamente biográfico. Nossa. Né? Aquele momento é bem marcante, assim, eu vejo aquilo também. Porque você vê o pai jogando ela no chão, trata ela mal mesmo, é uma coisa, uma objetificação da pessoa. Com uma pequena diferença, pelo que eu li da história dele, né, e da irmã, é que ali há uma, assim, não vou dizer uma culpa dela, né, porque na verdade acaba passando por aquele tema que também ele repete na filmografia dele, de que é um casal de pessoas que se amam e que na verdade não podem continuar ali, estar juntos, porque as regras, os ditames sociais não deixam. Então acaba sendo isso que leva à ruína da família, né? Porque o pai e a mãe acabam ficando também isolados, né? Não é isso que acontece? E aí sim, o cara perde o negócio dele e... Seria o princípio, né, dos problemas dela, o primeiro episódio do filme, né? Inclusive onde a gente tem o Toshiro Mifune. E aquela cena da decapitação do Toshiro Mifune é sensacional, né? A forma como ele filma ali, aquele plano ali, né? A economia utilizando um plano único, scene, né? one cut dele, né? Só que assim, com uma economia necessária, porque evidentemente ele não poderia mostrar a pessoa com a cabeça rolando ali, sendo decapitada, mas é de uma elegância, né? De mostrar o Toshiro Mifune. A câmera sobe para mostrar a lâmina ali levantada, né? Um carrasco ali. A lâmina desce, a câmera fica lá em cima, até num enquadramento não muito usual, né? Com a cabeça numa posição estranha ali do quadro, mas depois isso se acerta quando a câmera volta a seguir a espada. E aí a espada sobe, né? Ele tira a espada e a espada desce e a câmera fecha na espada. É o único filme do Mifune pro Mizoguchi, Rafael? Você lembra se tem mais algum? Eu acho desse? Que até porque nessa época o Mifune ainda tá meio começando ainda, né? O papel dele como Katsunosuke é bem rapidinho, né? Ele já era... Ele tava fazendo o Cão Danado, né? Ou tinha acabado de fazer o Cão Danado ali... Cão Danado é de quando? Não, o Cão Danado ele é de 48. 49, desculpa. O Cão Danado é 49. Tem razão, ele já era um diretor de 49. Ele começou em 47. Né? Ele começou em 47. Ele tinha 5 anos. Só que realmente ele se firmou muito rápido, né? Porque com Anjo Embriagado, Cão Danado. É verdade. O Rashomon ali, ele já estava. De 50. Ele já estava firmado. Ele realmente se fixou muito rápido como um grande astro. Mas realmente a carreira dele não era muito longeva ainda, era só de 5 anos. Ele começou em 47. Mas eu acho que só fez esse com o Mizoguchi, não foi? Acho que sim. Mas você estava falando, Rafael, eu queria que você continuasse ali o que você estava... Outros aspectos interessantes, então, saindo da parte do roteiro, tem também, falando algumas coisas das escolhas do Mizoguchi, eu acho muito interessante como no começo, quando a gente encontra o Haru pela primeira vez, toda essa sequência que ela tá com o Katsunosuke, né, o personagem do Toshiro Mifune, ela tá com um véu, então dá um ar quase santificado para ela. Esse véu tem um tom bastante etéreo, é quase como uma blindagem também, né, entre ela e essa aproximação do amor desse personagem, da entrega, e justamente quando ela é banida do lugar, né, esse véu desaparece e ele não volta mais a aparecer. Só no fim, quando o Finn reencontra o começo do filme, que é a abertura, na verdade, que ela tá com a cabeça coberta, mas não é nem o mesmo tipo de pano, né, essa relação de um véu com uma aura, destacando de novo as qualidades do Mizoguchi para atenção ao figurino e o trabalho disso em relação a elementos da dramaturgia. Também acho a abertura do filme fortíssima, até estava comentando isso no Twitter,
quando eu revi o filme, como ele cria alguns posicionamentos de câmera e a relação do cenário com os personagens, como esse cenário decrépito dessa Edo destruída, né, ele é projetado sobre as personagens estão imersos nessas sombras assustadoras, e a angulatura, né, os ângulos deles fazem com que fique um negócio extremamente esmagador. Então me dá a impressão dessas personagens sujeitas a essas estruturas, né, não só físicas em termos arquitetônicos, né, mas também simbolizando uma lógica de poder, né, uma lógica de estrutura social que as oprime, que as esmaga. Então é esse cenário extremamente sombrio. E começa justamente com o Traveling, que vai pra frente, justamente o oposto do Tamaro, né? O Tamaro começa justamente com o Traveling, que vai pra trás, mas que são planos que estão justamente com objetivos... Você diz ali no plano de abertura mesmo. Isso, no plano de abertura. Seguindo, a gente está né? seguindo tem objetivos completamente diferentes, né? Sim. E também é muito bacana ali. Se não me engano é a Audrey Bock que comenta isso, e eu concordo. Acho que foi ela que falou, espero não estar dando crédito para a pessoa errada. Mas como aqui também a distância da câmera para os personagens, que já é corrente no cinema do Mizoguchi, né? A gente falou bastante sobre isso no episódio passado também, mas como aqui é como se fosse também uma compostura, né, frente à desgraça dessa personagem, ou seja, o Mizoguchi também ele não está fazendo o que alguns diretores acabam caindo, que é aquele misery porn, né, ficar registrando o sofrimento, a miséria, tudo as desgraças e a dor daquele personagem para se aproveitar disso e extrair, né, alguma coisa mais, uma coisa exagerada, uma coisa até às vezes cafona disso tudo. Não, ele tem uma postura muito séria frente àquilo tudo isso, ele não se rende a essa projeção, a esse registro da imagem que ele está produzindo, e isso dá uma força tremenda pro filme, porque apesar dela estar numa sequência de desgraças que no momento você fala, meu, não é possível que essa mulher vai sofrer mais, né? Você chega nesse cúmulo, Exatamente, essa apoteose da desgraça, e mesmo assim você continua crível, plausível e mantém um certo posicionamento crítico quanto a isso. Nesse sentido, também acho fortíssima a cena que ela é levada, ela quase como ouve, né? De alguma forma ela é seduzida por aquele som que vem do templo, ela vai até lá, que é o que dá a entrada para os flashbacks, mas a ideia de ver os rostos dos outros homens ao longo da sua vida. De imagens, exatamente, né? Nas imagens religiosas que estão aonde? Elas estão superiores, elas olham para baixo, né? Elas quase julgam as pessoas que estão adentrando aquele templo. Então é como se aqueles homens estivessem sempre julgando a figura dela ao longo de toda a sua vida. E aí contribui a relação para a ideia de desproporcional, né? São muitas figuras de Budas ali, e só ela ali, né? Sim, exatamente, que é o ponto de colapso dela, né? No fim, quando o fim alcança o começo, ela colapsa ali, ela cai. Agora só um detalhe aí sobre esse trabalho de câmera aí que você falou do início, que eu li que o Kazuo Miyagawa, que depois passa a fotografar todos os filmes do Mizoguchi, a partir de 1953, ele estudou o trabalho aqui do Yoshimi Hirano, que foi fotógrafo desse filme, justamente porque ele queria entender como é que eles faziam esses movimentos onde a câmera virava praticamente mais um personagem ali. Às vezes isso acho que acontece no início do filme ali. Você tem um trajeto que a personagem que no Tanaka faz, e que muitas vezes a câmera cruza esse trajeto e assume a posição dela, e ela assume a posição que a câmera estava antes, entendeu? Então essa mudança de direção relativa entre câmera e ator era algo que o Miyagawa aprendeu observando esse trabalho do Hirano nesse filme aqui, né? E depois ele vai fazer isso em outros filmes, né? Esse filme você até comentou do Shintorro, mas eu acho que ele foi só distribuído, né, pela Shintorro, porque em princípio todos os estúdios recusaram esse filme. Ele tem uma produção meio torta, assim. É uma produção, não sei se independente, não dá para dizer que seja independente, mas é um filme do início ao fim do Mizoguchi. Eu acho que é um filme que você não consegue dizer que é um filme de estúdio de maneira nenhuma, um filme do Mizoguchi. O produtor ele conseguiu financiamento e depois aí que esse filme acabou sendo
distribuído. O produtor, que agora eu não me recordo o nome dele, é um cara que já era de prestígio, tinha feito um filme do Ozu lá, Os Irmãos Munekata, até com Akinoue Tanaka também, e por isso depois esse filme acabou daí tendo uma receptividade maior, mas para o início os estúdios estavam recusando essa história aí. Eu acho que spoiler aqui seria dar o finalzinho mesmo do filme agora, porque a trajetória de decadência constante, isso está na essência do filme. Sem dar detalhes, não teria spoiler aí, mas basicamente, pô, tem esse episódio inicial em que não sei nem se dá para chamar de amante, porque eles tiveram um encontro, né? Que ele é executado e ela e a família banidos da corte, né? E depois ela vira concubina do Lorde, né, com o objetivo específico de dar a luz ao filho, já que a mulher é infértil. E logo depois disso é dispensada, vendida como prostituta, né? Depois vira empregada de uma outra família e aí causa lá ciúmes na esposa, aquela mulher careca, né? E depois ela ainda se casa e logo enviúva, né? Vai se abrigar não sei se num templo, num mosteiro, e acaba sendo expulsa por um mal entendido, na verdade, que ela não tem culpa. Acaba virando mendiga, prostituta de rua, ou seja, não tem fim, né? A gente sempre acha que ela chegou no fundo do poço e só piora, né? É uma coisa realmente da pena dela. E aquilo, a gente não vê esse comportamento que dê razão a isso, né? Como seria a personagem do livro. A personagem que no livro não tem nome, não se chama Waru no nome, no livro. Mas é uma coisa absurda, né, o que essa personagem passa, né? Ele se tinha aí se ele trazia traços da sua história e da sua biografia, talvez relacionado às mulheres da vida dele, a irmã que sacrificou, ele levou isso ao extremo aqui nesse filme, né? Inclusive, uma curiosidade, talvez seja proposital da parte do Mizoguchi, a gente nunca vai saber, mas Matsudaira, que é justamente o cara aqui que manda o emissário com uma ilustração de como ele quer a mulher, né? Uma cena que é ao mesmo tempo cômica e extremamente ofensiva pelo seu nível de objetificação. Mas Matsudaira é o nome do visconde que desposa a irmã geisha dele, né? Que permite que ela financie toda a família no começo da vida. Não sei se é uma escolha proposital, uma coincidência. Aquela cena é uma das cenas aí que marcam no filme, né, da escolha, que ele vai a Kyoto, né? Kyoto seria famosa pelas mulheres bonitas, né? E aí tem lá uma fila de mulheres e nenhuma ele perfeita, nega todas, né? Nega todas. Mas falando dessa ideia de quanto o sofrimento passa a personagem da Oharu, né? Enquanto esse corpo é destruído, porque ele é explorado de todas as formas possíveis, ele é dizimado por absolutamente todas as estruturas sociais e de relacionamento direto no qual ela tá exposta. Também nesse sentido eu acho o filme quase um estudo sobre o corpo da própria Kinuyo Tanaka, né? Como a câmera tem uma atenção aos gestos, às formas, às posições, praticamente toda maneira que é possível fazer uma retratação, né? E dar a ela um peso simbólico, significativo, né? Tô redundando um pouco aqui nas palavras, mas acaba se transformando num estudo poderosíssimo sobre o corpo dessa atriz, né? Não só sobre a personagem. É muito dito, muito escrito, né, nas críticas, que esse filme, além da história de competitividade do Mizoguchi em relação ao Kurosawa, também é um filme que foi gestado quase como uma homenagem mesmo a Kinuyo Tanaka, né? Não sei se por um amor platônico, consumado ou não, há muitos boatos sobre isso, se houve ou não um relacionamento. A Kinuyo Tanaka até o fim da vida se recusou a comentar, a responder esse tipo de pergunta, e isso na verdade não tem a menor importância, mas que tinha uma admiração muito importante, né? Um diretor não
não se utiliza 15 vezes de uma atriz se não tiver uma admiração, um respeito pelo trabalho dela. A muito musa forte, inspiradora, né? Isso, exatamente. E esse filme também foi foi gestado com esse intuito de ser uma homenagem a ela. Inclusive naquela cinebio lá que eu comentei do Ishikawa, tem ali uma rusga muito forte dos dois no início. Ela pedindo ao Mizoguchi que ele levasse de uma maneira diferente durante as filmagens desse filme. Ele dá o roteiro para ela lê, gosta e tal, mas ela pede que ele mude, que ele não seja aquele demônio que a gente sabe que ele era, né? Apesar de que com ela parece que ele era um pouquinho menos exigente ou mais Pois é, eu vi uma história paciente. que ele chegou até a perdoar erros que ela cometia, né? Porque em geral ele não, ele queria que eu fazer o plano longo dele e não tolerava quando o ator errava, né? Tem um caso famoso aí de um cara que ele deixou 10 horas repetindo o mesmo plano porque o cara não acertava de jeito nenhum. Agora ele teria num dado momento ela teria errado e ele teria cortado o plano, colocado a câmera em outra posição para poder seguir a partir do erro dela, entendeu? Sim. Então, é o Inclusive, amor. inclusive depois disso, né? A gente ainda vai ter ela em outros filmes dele. Bom, eu ia falar uma história aqui, a gente deixa para o terceiro episódio, que já é depois. Mas o fato é que ela aí também tem uma flexibilidade temporal muito grande, né? Ela aqui no Itanaka aí já estava com seus 42 anos e no início do filme o Aru em tese é uma adolescente, né? Adolescente, né? Quando o emissário lá do Matsuidara chega, ele diz que precisa ter entre 17 e 19 anos e acaba levando ela. Então, em tese, ela teria até 19 anos, né? E você vê que aqui no Itanaka não tem de maneira nenhuma aquela idade, mas tudo bem, a gente engole isso, né? Então o filme seguinte seria o Conte da Lua Vaga, né? Como você já falou aí, a A gente gente já tem um fez. episódio próprio. E aí a gente conclui aí no próximo episódio a gente. Seriam mais 7 filmes aí até o final da carreira e da vida do Mizoguchi, né? Com A Rua da Vergonha. Voltamos então pro terceiro e último episódio aí para fechar a filmografia dele. Isso, que seria a partir da música de Gion até o Rua da Vergonha, né? Então, pessoal, deixa eu agradecer. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima conversa. Eu que agradeço, Obrigado muito por obrigado mesmo. trazer tanta coisa boa aí pra gente. Uma honra participar do podcast. Valeu, obrigado aí. A gente se encontra aí no terceiro. No próximo episódio a gente vai fazer mais uma edição daquelas dicas triplas, né? 3 filmes que a gente selecionou aí para indicar para os nossos ouvintes. Mas é isso aí. Até o próximo então. Um abraço. Abraço!